Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josinete, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Palavra de Vida. O nosso tema de hoje é uma lição de amor ao próximo. Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor que nós hoje trazemos para o seu coração? Então vamos lá. E hoje, meus amados, nós vamos ver a importância da parábola do bom samaritano para os cristãos. E este assunto é muito importante para as nossas vidas. É incalculável saber dessa parábola, decifrar tudo que Jesus tinha para nos deixar como ensinamento. Jesus, ele utilizou um exemplo fantástico para nos ensinar o segundo mandamento de Deus. E ele nos apresenta a essência de como devemos amar o nosso próximo, como devemos agir com o nosso próximo. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você gosta desse tipo de nicho, se você gosta de ouvir a palavra do Senhor, se você precisa ser edificado, você está no lugar certo. Eu agradeço a você por estar aqui ouvindo este canal. No nome de Jesus, se inscreve no meu canal, compartilha com os teus amigos e não esquece de tocar o sininho. Agora vamos ler a palavra que o Senhor deixou para o nosso coração neste dia de hoje. Vamos aprender mais um pouco? Jesus respondeu corretamente. Disse-lhes Jesus: faça isso e viverás. Mas o homem queria justificar-se e por isso perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu com a seguinte história. Certo homem havia uma viagem, descendo a Jerusalém para Jericó, foi atacado por bandidos. Eles tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso passou por ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou longe. E assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. Porém, veio um homem, um samaritano, e quando viu, sentiu grande pena dele. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas suas feridas e fez o curativo. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o até uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ora, qual desses 3 vocês diriam que foi próximo do homem, que caiu nas mãos dos bandidos? Especialista da lei respondeu: aquele que mostrou a misericórdia por ele. Então Jesus disse: correto, agora vá e faça o mesmo. E este é o aviso que Jesus dá para nós, que nós devemos fazer o mesmo. Estamos vivendo em um tempo em que o ser humano, ele só se preocupa com o seu eu. O caminho da vida moderna tem nos levado ao egoísmo. Muitas vezes, o simples fato de você estar se dando bem na vida é motivo para que o seu vizinho ou seu amigo comece a sentir inveja. E muitas vezes o nosso próprio vizinho ou o nosso colega de trabalho está precisando de uma ajuda, de uma palavra amiga, de um conforto, de um consolo, ou talvez até de uma ajuda financeira. E o que nós estamos fazendo? Será que estamos fazendo a coisa certa? Será que estamos ajudando o nosso próximo? Mas a realidade de hoje é terrível.
A verdade é que não estamos olhando para o nosso semelhante. A individualidade tem sido constante nas nossas vidas. E por este motivo eu estimulo você a assistir este vídeo até o final. Não deixe de assistir, porque Deus tem algo tremendo para a sua vida. Porque Jesus hoje, Ele quer nos ensinar algo extraordinário. E nesta passagem do bom samaritano, que ele de forma representativa quer nos ensinar algo tremendo, pois a compreensão desse tema, não estamos prestando atenção ao nosso semelhante, e esta passagem possui uma importância sem precedentes. Nunca se fez tão necessário o amor ao próximo. As mazelas sociais, as doenças da alma, o sumiço do afeto natural, é isto que vem acontecendo no mundo moderno. E Jesus, nessa passagem, ele está promovendo para nós o conhecimento, o ensinamento para termos amor ao próximo. Esta parábola nasceu a partir de um teste em que o sacerdote queria testar a Jesus, mais uma vez, como eles costumavam fazer. E ele, para testar a Jesus, perguntou quem era o nosso próximo. E Jesus perguntou a ele: o que está escrito na lei de Moisés? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E aquele homem mais uma vez questionou a Jesus: quem é o nosso próximo? E aí Jesus começa a contar a história do bom samaritano. E a história nos conta que havia um homem ali à beira daquela estrada que foi assaltado, que foi espancado e que foi levado tudo o que ele tinha. E aquele homem ficou ali desmaiado, inconsciente. E ali passou 3 tipos de pessoas. Passou primeiro um sacerdote, passou depois um levita e depois passou um samaritano. O primeiro que passou foi um sacerdote, que passou por ali, olhou o homem caído, mas nada fez. Passou para o outro lado da estrada. Para quem não sabe o que é um sacerdote, é um homem escolhido por Deus, que tem a função de pregar, exortar, ensinar e a oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Mas eles eram daquele tipo de gente que diz o ditado: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E por eles estarem no topo da hierarquia, se achavam melhores do que os outros. Sua altivez e sua superioridade ultrapassavam as ordenanças que Deus dava para eles. O segundo homem que ali passou e que também não parou para ajudar aquele pobre coitado caído no chão, era um levita, que quer dizer que ele era um homem da tribo de Levi, cujo cargo ele estava a serviço do templo de Jerusalém. E eles são justamente aqueles homens que têm a arte do louvor e da adoração ao Senhor. Ele era um homem que conhecia a palavra do Senhor, mas que não tinha amor ao próximo. Ou talvez ele não quisesse se contaminar com coisa alguma. E o terceiro homem que ali passou era um samaritano. Um samaritano quer dizer que ele era natural de Samaria, uma cidade próxima de Jerusalém. E na época de Jesus, os judeus odiavam os samaritanos. Por quê? Porque eles consideravam os samaritanos simplesmente pessoas impuras, justamente porque eles eram estrangeiros. Eles os consideravam impuros. E o samaritano, ao ver aquele homem caído e machucado, ele simplesmente não hesitou em ajudá-lo. E ele se compadeceu do estado que aquele homem se encontrava, caído e ferido ao chão.
É claro que aquele samaritano poderia ter feito exatamente o que os 2 primeiros homens passaram ali e não deram importância àquele homem caído. Ele podia também ter feito isso, mas ele não o fez. O egoísmo, a falta de compaixão ou talvez o orgulho daqueles 2 primeiros homens que ali passaram e não ajudaram simplesmente era evidente. Mas o samaritano agiu de forma diferente, porque no seu coração havia compaixão e misericórdia pelo seu próximo. E aquele samaritano mostrando o caráter do seu coração, usou do sentimento mais puro e nobre que o homem pode ter, o amor ao próximo. Porque a intenção de Jesus nesta parábola era nos ensinar que não importa a quem nós estamos ajudando, nem o que aquela pessoa é, simplesmente por ser um ser humano. E o que aprendemos com Jesus nesta passagem bíblica é que nem todos que se dizem religiosos ou cristãos têm o caráter de Cristo no seu coração. E essa história, meus amados, nos dias de hoje, ela ainda se repete porque o homem natural, o homem moderno, ele continua tão ocupado, mas tão ocupado com o seu próprio eu, com as suas necessidades e com os seus compromissos, que ele não olha para o seu semelhante. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas que ficamos completamente cegos e não damos atenção aos detalhes que surgem em nossa caminhada, aos pequenos detalhes. Nós não prestamos atenção. Amados, digo de bom coração para vocês, precisamos aprender com esta parábola do bom samaritano. Precisamos aprender a fazer a diferença, a termos o caráter de Cristo em nosso coração. Precisamos aprender com esta lição de amor ao próximo. O mundo precisa disto. Amemos uns aos outros como Jesus amou a igreja. Que possamos aprender um pouco mais de Cristo, que o amor de Cristo é quem nos capacita, é quem nos faz entender o que Ele quer para as nossas vidas.